Mas esse progressismo não é esquerda, tá, gente? Esse progressismo não é esquerda. Isso aí é um enviesamento moral da pauta política. Que esse progressismo difuso, ele vai buscar um conforto moral, no sentido de dizer, olha, eu respeito a diversidade sexual, eu não sou racista, eu não sou xenófobo, eu procuro não ser machista, quero dar mais espaço de poder político para as mulheres, enfim. Isso é tudo moralmente muito bacana, é bonito, é altruísta, enfim, né? Mas não ataca o modelo econômico e não dialoga. Não dialoga em que sentido? Olha, dizer que pessoas gays devem existir, poxa, isso é o óbvio luante, não é isso? É óbvio. Mas o que isso muda na estrutura que reproduz a opressão sobre as populações LGBTQIA+? Isso não muda nada. Não é porque eu acho. Não, eu procuro me ressignificar, abandonar esse pensamento conservador, retrógrado. Cara, é o teu pensamento, mas a estrutura que reproduz as opressões, aí você não quer. O ciclo histórico que nós estamos vivendo é contra-revolucionário, para usar a linguagem nossa de esquerda, e pior, é de extrema direita, conservador. Por quê? Porque está havendo um choque de civilização como houve em 68. Qual é o choque de civilização? O capitalismo financeiro, a globalização, quem mais defende a igualdade racial, de gênero, de diversidade, a democracia e o meio ambiente? As grandes corporações mundiais, a Rede Globo. Quem paga o preço pela defesa da chamada pauta identitária? A esquerda. Que defende também corretamente. Então, esse choque encontra uma parcela grande das populações de cada país, ou desempregada, ou sem esperança no Estado e no futuro, ou porque perdeu o padrão de vida que teve com a financiarização, como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, ele ganhou da classe operária que era branca e industrial. De sorte que, em síntese, nós temos elites brancas enriquecidas, bem postas, que costumam ser progressistas nesse debate, e nós temos hoje uma massa grande de gente empobrecida, conservadora, religiosa, tendente a ressonar. Mas esse progressismo não é esquerda, tá, gente? Esse progressismo não é esquerda. Isso aí é um enviesamento moral da pauta política. Porque esse progressismo difuso, ele vai buscar um conforto moral, no sentido de dizer, olha, eu respeito a diversidade sexual, eu não sou racista, eu não sou xenófobo, eu procuro não ser machista, quero dar mais espaço de poder político para as mulheres, enfim. Isso é tudo moralmente muito bacana, é bonito, é altruísta, enfim, né? Mas não ataca o modelo econômico. Não ataca o modelo econômico e não dialoga. Não dialoga em que sentido? Olha, dizer que pessoas gays devem existir, poxa, isso é o óbvio luante, não é isso? É óbvio. Tá. Mas o que isso muda na estrutura que reproduz a opressão sobre as populações LGBTQIA+? Isso não muda nada. Não é porque eu acho. Não, eu procuro me ressignificar, abandonar esse pensamento conservador, retrógrado. Cara, é o teu pensamento, mas a estrutura que reproduz as opressões, aí você não quer questionar. Então por isso que isso não tem nada a ver com a esquerda, por isso que a galera pira, tá, mas por que a Globo defende tudo isso? Porque a Globo, então, ela é um dos veículos que se apropria esse discurso, porque, veja, há uma investidura moral aí por trás. Né? Só que essa mesma investidura moral é o que ela vai usar depois para defender Israel. Porque aí tem o orientalismo, né? Aí você pode olhar o palestino de maneira desumanizada, porque da mesma maneira que você valora esse progressismo difuso, você também valora os tais valores ocidentais. Né? Que os nossos caboclos que querem ser ingleses aqui, a nossa elite econômica, que é entreguista, né? Procura ser. Eles se acham ocidentais, não é isso? Então isso é uma outra questão, assim, a gente tem que também desenvolver uma forma de deixar evidente que, olha, nós defendemos as minorias em todas as lutas anti-opressão.
Só que o nosso viés não é esse viés moralista, é no sentido de procurar produzir alterações estruturais que de fato possam abrir caminho para o fim das opressões sobre as minorias. Porque não é a minha atitude individual de procurar ser uma pessoa menos preconceituosa que vai fazer eliminar o preconceito. Por isso que a galera assim, gente, Joe Biden não é um cara de esquerda. Não é. Longe disso. O partido dele não é. São duas faces da direita. Uma um pouco mais progressista, outra mais conservadora, que é o que a gente tem dominando a política nos Estados Unidos. Esses avanços que houve no mundo. E por isso que eles chamam os outros de globalistas. Eles são os O globalistas. Trump já está voltando contra a globalização, né? Isso. Porque o que acontece, na verdade, é que a oposição que eles fazem não é oposição à política econômica, oposição aos objetivos políticos desse ou daquele partido, são as questões religiosas e são as questões das mudanças no modo de vida. Mas isso Casamento, corresponde? aborto, religião. Então, isso já aconteceu na década de 60, porque a Igreja Católica era a marcha da família com Deus pela liberdade, que se repetiu agora com o Bolsonaro, Deus, pátria e família, entendeu? E na Europa está passando mesmo, em Portugal, na Espanha, na França. Do ponto de vista da política das questões de costume, sim. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a realidade econômica de países como os Estados Unidos, ou como Portugal, que está fazendo uma guinada à direita agora, nós vamos ver que as pessoas estão se ressentindo de problemas que, na verdade, não existem. Os Estados Unidos estão vivendo uma situação de pleno emprego, a economia americana vai bem, em Portugal a mesma coisa. Mas o aumento da pobreza e da desigualdade nos Estados Unidos é brutal. É só viajar para os Estados Unidos. Eu levei um susto porque vi uma amiga dizendo que foi a Filadélfia e no metrô... A Filadélfia é elite da elite dos Estados Unidos. No metrô, gente vomitando, seringa, gente caída, bêbada. Los Angeles tem 40, 60 mil sem teto. Nova York, a mesma coisa. Há um empobrecimento. A Europa vive... A Europa, para mim, é inacreditável, porque como nós somos... A nossa formação toda foi europeia, das gerações passadas. Né? Eu fui formado totalmente, quase que em francês. Né? E a USP tem origem no modelo francês. Sim. Depois o Brasil de 80, 90 é muito mais, vamos dizer, americano. Né? Mas a Europa hoje está estagnada, fazendo uma guerra por procuração, não aceita imigrante e não tem população. A Alemanha precisa de 7 milhões de trabalhadores. Porque os Estados Unidos, não é verdade que os Estados Unidos não aceitam imigração. Entram 2,5 bilhões de imigrantes legais nos Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos têm uma política equivocada, errada, quase criminosa, com os outros 2,5 milhões que querem entrar porque os países estão se desmanchando. Honduras, os países da América Central, o Equador, por exemplo. Eu acho que a Espanha deve ter recebido 300, 400 mil equatorianos agora, porque a Espanha está buscando mais imigração católica, branca, latino-americana. Porque há um problema sério cultural da África negra, islâmica e Europa. Que a Europa tem que compatibilizar. Que é um escândalo, porque, por exemplo, agora os portugueses estão começando, né, a hostilizar os brasileiros. E pensando que os portugueses colonizaram o Brasil e nós nunca tivemos nenhum, tirando as piadas que eles também fazem sobre nós. Nenhuma desforra. Nós nunca tivemos nenhum problema, nem com os italianos, nem com os árabes, nem com os coreanos, nem com os chineses no Brasil. Pelo menos espero que não tenha nunca. Eu cresci numa cidade italiana. Passa Quatro entendeu? Então, eu vejo a Europa muito sem perspectiva, sem liderança. O que vai acontecer com a Europa? A Alemanha... A Europa só não está mais afundada, gente, porque lá, cinicamente, tá, não vale aquilo que eles dizem que vale para os outros, em termos econômicos. A Europa não tem austeridade. A Europa não tem teto de gastos. Pelo menos nas economias centrais da Europa, né? Alemanha, França, né? Grã-Bretanha. Aí não, eles usam muito bem, né? Os tais nórdicos, com as suas sociais-democracias, explorando a partir das suas empresas, recursos naturais, na periferia do sistema, canalizando tudo para lá, né? E só que é um castelo de cartas. Se bater uma brisa, cai tudo. Tá? E eu acho que essa brisa pode estar se avizinhando. Tá? E aí eu concordo com o Dirceu, vai haver nos Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, um brutal aumento da desigualdade. Né? Porque os Estados Unidos é muito rico. Eu sempre digo, os Estados Unidos, dos países ricos, é o pior. Porque é o que tem mais desigualdade. E se tem mais desigualdade, tem mais problema social. O problema social é produto da desigualdade. Quanto mais desigualdade, mais problema social. Então você vai ter esse problema da droga, né? Uma epidemia aí, essa questão grave de saúde, você vai ter criminalidade. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária relativa e absoluta do planeta e, no entanto, a criminalidade só cresce. E o fascismo, né? O aumento da desigualdade também alimenta o fascismo. Por quê?
Porque o fascismo ele bebe da falência da ideologia. A ideologia, ela é o quê? É aquilo que existe para convencer o trabalhador de que o capitalismo é bom e ele vai melhorar de vida. E impedir o trabalhador de entender que a resposta seria o anticapitalismo, né? A crise do capitalismo. E aí, como a ideologia impede dele de ver, e uma constante pior na qualidade de vida dele, ele se extrema à direita, que é a única coisa que ele consegue. O único horizonte de percepção do trabalhador desiludido é a extrema-direita. Então também vai haver uma radicalização do fascismo. Isso acontece nos Estados Unidos, mas acontece no mundo inteiro. Porque a Europa, por mais que seja essa ilha, também está passando por dificuldades e está vendo o mundo ao seu redor se explodir. E aí é a mesma coisa, a ideologia opera no mesmo sentido. Então o problema é o imigrante. Né? O problema não é uma falta de trabalhadores para tocar a indústria, para haver demanda. O problema é o imigrante. O problema não é a dominação imperialista e a subserviência aos Estados Unidos. Não, o problema é as feministas, os LGBTs. O problema é o Islã, sabe? Porque você está impedido de ver o problema pela ideologia. E se você não vê o problema, você começa a achar o problema onde não tem. E você ataca esses problemas. Para chegar nessa coisa bizarra que o Disseu falou aí. Porra, falta trabalhador, mas eles não querem trabalhador africano, por exemplo. Que é negro, que é islâmico. Mas não querem. Mas não querem. Porque esse é o problema. Não, o problema não é a falta de trabalhadores. O problema é o Islã. É o negro. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso é uma das formas que o fascismo opera, gente. Ele opera na cegueira ideológica.